Olá, pastora Elisângela, bem-vinda à nossa live, bem-vinda nessa manhã. A gente vai conversar um pouquinho sobre ansiedade. Bom dia. Como é que a gente faz para melhorar a nossa ansiedade, né? Tô esperando o povo chegar. Demorou um pouquinho aqui no meu Instagram para ele poder me logar. Não sei se é a minha internet. Tava trancando um pouco, mas eu vou dar mais uma esperadinha para ver se a galera chega por aí. Pode mandar o convite, tá, desta live aqui para outras meninas também, porque a gente vai falar de um assunto que é bem relevante, né? Um assunto que é bem importante nos tempos de hoje, né? Para nós mulheres, que é a nossa ansiedade. Como é que a gente faz para melhorar essa ansiedade, né? Porque nós precisamos aprender a nos governar até mesmo na nossa ansiedade. Então, bota ali um aviãozinho para as outras meninas para participarem também, pastora. Como melhorar a ansiedade naturalmente, sem usos de remédio, sem ter que ficar indo para o médico e, né, buscando uma medicação que às vezes só prejudica a gente, né? Porque a medicação ela pode nos auxiliar do lado da ansiedade e prejudicar um outro lado que pode ser até estomacal, né? Então, como é que a gente faz para melhorar a ansiedade de forma natural? Eu tenho praticado algumas ações, e são essas ações que eu vou compartilhar aqui nessa live nessa manhã, mas eu tenho praticado algumas ações na minha vida já faz um tempo para controlar essa ansiedade, para diminuir ela, para melhorar, porque eu também sou uma pessoa ansiosa, né? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje é difícil encontrar quem não é ansioso. É difícil achar uma mulher no mundo que a gente vive hoje que não é ansiosa, porque a gente se divide em 1001 tarefas, nós temos 1001 coisas para fazer, né? Então tem uma hora que, querendo ou não, a ansiedade vai tomar espaço na nossa vida e a gente vai se encontrar ansiosa. E como é que a gente faz para melhorar esse nível de ansiedade para que não chegue a um nível complicado, né? Certos níveis de ansiedade, tem pessoas que vomitam por conta da ansiedade, tem pessoas que o corpo treme, né? Não consegue controlar o tremor corporal por conta da ansiedade. Então a gente sabe e conhece pessoas que têm um nível de ansiedade que é prejudicial para todo o organismo, né? Como é que a gente faz para não chegar a esse nível? Algumas pequenas ações durante o meu dia a dia, na minha vida, eu posso fazer para não chegar a um nível de ansiedade crítico, né? Complicado. A gente vai começar a falar aqui a primeira coisa, né, que a gente olha quando a gente fala sobre ansiedade, que é o fato de que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, apresentem a Deus as vossas petições, né? Coloca diante do Senhor a vossa ansiedade. É isso que diz a palavra de Deus lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, talvez você que está me ouvindo falar sobre ansiedade aqui não é cristão, não é evangélico, e pode pensar: mas a Bíblia diz, mas a Bíblia não é para mim. Eu discordo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de alguém que sabe o que está dizendo, e ela é para todos nós. A gente não segue o que o filósofo diz, né? Tem pessoas que olham o que o filósofo está dizendo e dizem: é pior que é verdade isso, não tinha parado para pensar, e começa a seguir aquilo que o filósofo diz, porque achou aquilo que era verdade, né? Achou uma autoridade no que foi dito, segue o que o filósofo diz, segue o que o cientista diz, ou segue até o que eu digo, porque acha que eu sou uma autoridade, encontrou autoridade nas minhas palavras, então começa a seguir o que eu disse, entende? A mesma coisa é com a palavra de Deus. Ela não foi escrita só para o povo evangélico, ela foi escrita para todo ser humano, porque todo ser humano foi criado por Deus, né? Você, não importa a nossa religião, nós fomos criados por Deus. Então, se a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, coloca toda a tua ansiedade, toda a tua petição, tudo que te incomoda na presença de Deus, é para mim que sou evangélica, é para você que é evangélico e é para quem também não é evangélico. Porque, como eu disse, todos nós fomos feitos por Deus. E essa é a palavra que vem de quem nos criou, né? Então, o primeiro ponto aqui de como a gente faz para melhorar a nossa ansiedade é bem isto. É olhar para o que diz a palavra: não andeis ansiosos. Pelo contrário, coloca na presença de Deus a sua ansiedade. Coloca na presença de Deus a sua petição. Olhando para isso,
eu já sei uma coisa que eu posso fazer para melhorar a ansiedade. Então eu sou uma pessoa ansiosa, eu ando ansiosa no meu dia a dia. Eu começo fazendo uma atividade, mas eu já estou pensando na outra, né? Um exemplo bem simples. Eu levei a minha filha para a pracinha para ela brincar, levei um chimarrão, minha cadeira de praia e me sentei lá. A minha intenção é ela brincar na pracinha enquanto eu estou relaxando, tomando um chimarrão. Só que enquanto eu estou lá cuidando ela, a minha cabeça está pensando nas demais coisas que eu tenho que fazer. Está pensando nas aulas que eu preciso construir de inglês, está pensando no conteúdo do Instagram que eu preciso construir para motivar você. Está pensando na palavra, na pregação que eu tenho que preparar para o culto seguinte. Está pensando na música que eu preciso ensaiar para cantar. Está pensando na comida que eu preciso fazer de janta. Ou está pensando na roupa que eu preciso estender e esqueci. Está pensando em diversas coisas. No estudo, naquela prova, em diversas coisas. E este pensar em diversas coisas, que é normal e comum de todas nós, é o que gera em nós ansiedade. Então, olha só, o cenário presente eu estou na pracinha com a minha filha tomando chimarrão. A ideia é ela brincar e eu relaxar. Mas o que está acontecendo por trás de tudo isso? Na minha mente, é um turbilhão de ansiedade pelas quantidades de coisas que eu tenho para fazer. É um turbilhão de ansiedade pelas coisas que eu vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer mês que vem. Mas eu já estou ansiosa por isto. Todas nós somos assim. Então, quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, coloca as vossas petições, as vossas ansiedades na presença do Senhor, lá em Filipenses 4:6, está dizendo exatamente isso. Aproveita o tempo que você está vivendo hoje. Se você está sentado na pracinha com um chimarrão para relaxar e ver as crianças brincar, aproveita esse momento, esse tempo. É isso que você tem que fazer agora. E não é construir ideias e ficar pensando no que vai vir. Tu pode até ter uma ideia ali na pracinha, anota rapidinho no celular, mas não te desconcentra daquilo que você está fazendo, que é o seu período de relaxar, o período de ver as crianças brincarem. Entendeu? Coloca toda a vossa ansiedade na presença do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Mas entre esses, existe uma série de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar a ansiedade, para a gente não chegar a um pico de ansiedade que nos leve a procurar um médico, que nos leve a tomar remédios, né? Que é, por exemplo, a atividade física. A atividade física, ela não serve só para quem quer emagrecer. Se você está por aqui no meu Instagram e tem me acompanhado desde o início do ano, você sabe que eu estou com o objetivo de emagrecer 10 quilos até abril e por isso faço atividade física pela manhã e por isso reduzi a minha alimentação. Estou conseguindo. Mas a atividade física, ela não é só para quem quer emagrecer. Ela também é em nível do seu bem-estar. Ela também trabalha propiciando para você, para mim, para quem faz, um bem-estar, uma felicidade na mente, na alma, nas nossas emoções, no nosso corpo. Então veja só, a atividade física permite que o nosso cérebro seja oxigenado. Entendeu? Também ela dispara a serotonina, que é um hormônio que traz prazer, que traz felicidade. É a melhor forma que você tem de se sentir melhor fazendo atividade física. Talvez você vive o seu dia assim naquela mesma rotina de levantar às 8 horas da manhã, por exemplo, e de lavar roupa, e de cozinhar, e de cuidar das crianças, encaminhar todo mundo para a escola, encaminhar todo mundo para suas atividades online, já que agora a escola está remota, né? E você fica em função disto e se senta cansada, estressada, e isso vai te causando uma ansiedade. Pensa comigo, não seria legal se você fizesse uma atividade de 20, 30 minutos pensando em você, desenvolvido em prazer em você? Esses 20, 30 minutos vão ajudar a oxigenar o seu cérebro e vão ajudar a te dar prazer e felicidade. Você vai continuar fazendo aquilo que está na sua rotina, cuidando dos filhos, da casa, da empresa, né? Trabalhando, né? Você vai continuar fazendo a sua rotina, mas porque você fez uma atividade física, agora a sua rotina não se torna tão cansativa e nem tão pesada, sabe? Agora você não está tão ansiosa assim, já está controlando, porque você começou fazendo uma atividade física. Eu estou te dizendo isso porque isto é o que beneficia
a minha vida. E todos os dias eu posto aqui, eu dançando aqui na minha cozinha mesmo. Não fui para academia, não fui dançar na rua. Eu tenho uma bebê, ela fica dormindo, ela dorme até às 10 da manhã. Eu aproveitei esse tempo, coloquei uma música, fui para minha cozinha e 30 minutos eu separei da minha manhã para dançar. Ah, não sei dançar. Uau, não sou dançarina. Eu faço alguns passezinhos. Eu sou da década de 80, da década de 90, e eu me lembro de alguns passezinhos que eram feitos pelas minhas primas nas festinhas, né? Porque as festinhas que eu ia eram das primas. E eu lembro dos passezinhos e eu começo a fazer os passezinhos aqui na minha cozinha de manhã. O simples que eu estou fazendo, eu estou trabalhando o meu corpo, e eu estou trabalhando a minha mente, a minha emoção, eu estou trazendo prazer. E o resultado disso é um dia não tão pesado quanto se eu não tivesse feito atividade. Dei um exemplo da dança que eu faço, mas talvez você tenha tempo de caminhar 10 minutinhos na quadra da sua casa. Faça isso. Talvez você tenha uma esteira em casa, está parada, bota em prática, começa a usar a sua esteira, os seus aparelhos de física que você tem em casa, começa a usar. Né? Faz uma atividade física para oxigenar o seu cérebro e uma atividade física que vai te ajudar a ter prazer, a desenvolver esse prazer, a despertar a sua felicidade. Entendeu? Isso vai ajudar para você melhorar o seu nível, baixar o seu nível de ansiedade. Porque eu não vou ser aqui aquela pessoa que vai te dizer que a ansiedade tem cura. Eu creio em milagres que Jesus Cristo faz. E se Jesus vier até você e te der a cura da ansiedade, eu creio. Mas eu não acredito que a gente vá simplesmente tomar um comprimido e ser curado da ansiedade. Eu acredito num processo diário que a gente pode fazer para melhorar a nossa ansiedade. Até porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos dominar, exercer o domínio sobre a nossa vida, nosso corpo, nosso pensamento, sobre nós. Então, dentro de exercer o domínio sobre nós, está também dominar o nível de ansiedade. Se eu viver uma vida sedentária a vida inteira, eu vou estar dominando a ansiedade? Claro que não. Então, por isso, atividade física, o que eu posso fazer para melhorar a ansiedade? Atividade física. Outra coisa é fazer coisas das quais a gente gosta. Faça o que você gosta. Você gosta, por exemplo, de ler? Ler para você é um hobby bem legal? Então começa a ler. Separa um tempinho, um livro bem senta para ler. Porque fazer o que você gosta vai te ajudar a reduzir a sua ansiedade. Você vai botar a sua concentração naquilo que você gosta. E isso vai reduzir a sua ansiedade. Você gosta de cantar? Então baixa uma série de playbacks e bora cantar. E aí você cantando, você já está reduzindo a ansiedade. Entende? Faça aquilo que você gosta. Trabalha isso. Se você agora está perdido, nem sei mais o que eu gosto, são tantas coisas durante o meu dia para fazer. Depois que eu virei mãe, eu tive tantas coisas para fazer. Aí depois que eu virei pai, eu tive tantas coisas para fazer. Ou depois que eu entrei em tal empresa, minha cabeça ficou tão cheia de coisas para fazer. Ou depois que eu comecei fazendo minha pós-graduação, eu tô tão cheia de coisa que eu nem sei mais o que eu gosto, nem sei mais o que é hobby. Então faça um exercício aqui, ó. Pega papel e caneta. Tem uma caneta na mão que eu sempre gosto de estar rabiscando. Pega um papel e caneta e escreve ali coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler. Eu gosto de cantar. Eu gosto de caminhar. Eu gosto de assistir série. Eu gosto de ver um filme. Coisas que eu gosto de fazer, que me deixam presa naquilo que eu estou fazendo e que me relaxam, que ajudam a melhorar a minha ansiedade. Entende? E aí você, elencando ali, fazendo a sua lista de coisas que você gosta de fazer, fica mais fácil de você separar um tempinho dentro do seu dia para fazer aquilo ali e para melhorar a sua ansiedade. Outra coisa, faça pausas no seu trabalho. E aí, quando eu digo trabalho, aqui entra tudo, tá? Se você não trabalha fora, mas é dona de casa, faz pausa no seu trabalho. Dona de casa também é trabalho. Se você trabalha em casa, na sua empresa própria, faz pausa no seu trabalho. Mas eu sou o patrão, eu não posso fazer uma pausa. Claro que você pode, você é o patrão. Patrão, você pode, você deve fazer pausa no seu trabalho. Mas aí eu estou no meio da minha faculdade, eu estou cheia de trabalhos de faculdade para fazer, e se eu fizer pausa eu vou perder tempo. Negativo, esse é um pensamento sabotador, e a gente já falou aqui sobre pensamentos sabotadores.
Eles nos enganam. Quando a gente diz, se eu fizer uma pausa, eu vou perder tempo, na verdade estou me enganando. O que está por trás disso é que se eu fizer uma pausa, eu vou melhorar o meu tempo. Quando a gente faz uma pausa, a gente se concentra mais, né? Quando eu estou construindo as minhas atividades aqui, esse ano de 2020 foi todo remoto, né? Então eu, enquanto professora de inglês, tive que construir novas atividades para o ambiente online, né? Para o remoto. E quando eu estava construindo as minhas atividades e pensando como é que eu vou explicar esse conteúdo, né? Deste formato, que estratégia eu vou usar, o que eu vou fazer, eu tive que dar pausas, eu precisei dar pausas, descer até a minha sala, sentar, tomar um chimarrão, beber uma água, passar 5, 10 minutinhos na minha pausa, para que a minha cabeça pudesse voltar ativa de novo. Porque ela já estava ficando ali muito concentrada, ficando ali só no mesmo ponto, sabe? Quando tu chega naquele ponto e não consegue ultrapassar aquele limite, precisa dar uma pausa. É assim com a ansiedade também. Você está trabalhando ali e aquilo está te gerando uma ansiedade, porque não é o que você queria estar fazendo, né? Na verdade, você queria estar sentado sem fazer nada, né? Mas precisa trabalhar. Então, você está ali gerando uma ansiedade. Dá uma pausa. Vai fazer outra coisa. Diferente daquilo. Bebe um café, bebe um chimarrão, bebe uma água, conversa com a vizinha, 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja, faz outra coisa, aí você retorna para aquilo que você estava fazendo, com a mente bem mais fresca, as ideias bem mais ativas, né? Você consegue continuar o seu trabalho e a ansiedade não cresceu, ela diminuiu. Então, faça pausas no seu trabalho. É a mesma coisa para dona de casa. É a mesma coisa. Você tem uma série de coisas para fazer em casa, entre lavar a roupa, cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, passar a roupa, né? Tem uma série de coisas para fazer em casa. Faz uma pausa, porque isso gera ansiedade. O trabalho por si só gera uma ansiedade, né? A gente começa a se sentir preso naquilo. E aí começa a dizer, poxa, eu não consigo fazer uma outra coisa porque eu tô preso aqui. Eu tenho que lavar a roupa, estender, tirar a que tá seca, passar e dobrar. E isso aqui vai me levar um tempo precioso da minha manhã e eu não vou conseguir fazer aquele outro lá que eu queria. Não vou conseguir fazer minhas unhas. Isso já gera uma ansiedade. Só o fato de eu pensar, eu não vou conseguir fazer, já gera uma ansiedade. Entende? Então é para tudo, para trabalho, para casa, para faculdade, pós-graduação, o que você estiver fazendo, faça uma pausa de 5, 10 minutos. Depois você retorna. Porque essa pausa é milagrosa, ela vai reduzir a sua ansiedade. Outra coisa, controle a respiração. Já fez isso? Já controlou a sua respiração? Quem nunca fez o exercício de controlar a respiração não sabe o que está perdendo. Porque a gente pensa assim, mas é tão bobo, né, esse negócio de controlar a respiração. Só que quando a gente começa a fazer o exercício de controlar a respiração, parece que a nossa mente se concentra. Você fica concentrado na sua respiração. E essa concentração acalma tudo por dentro. O que eu estou dizendo para você não é nada de mirabolante, é simples, é você só se concentrar na sua respiração. Sabe como é que você vai fazer? Assim, ó. Simples assim. Sabe quando a gente está estressado, a gente está lá na metade da tarde, no escritório, trabalhando que nem doido, e daí chega aquele chefe e te coloca 30 mil coisas para você fazer. É 3 horas da tarde, você solta 5, ele te colocou 30 mil coisas e tem que entregar até as 5. E você pensa, ele não tá vendo que não vai dar certo, dá aquele estresse e automaticamente você se sente completamente ansioso. Para tudo, respira. Concentra-se na sua respiração. Isso é milagroso. É milagroso. E eu vou te dizer, hein, eu dei um exemplo aqui do chefe, né, e do escritório, mas isso também funciona para dona de casa, também funciona para quem é mãe, também, e muito. Olha aqui, tem horas que os nossos filhos, parece que dá uma loucura e eles começam a fazer tudo que não pode, né? E aí você fica naquele
naquele looping de sai daí, não faz isso, vem aqui, sai daí, não faz isso, vem aqui, né? Fica repetindo o tempo inteiro aquelas ordens para a criança e a criança está enlouquecida, subindo em tudo, botando tudo no chão e revirando toda a casa. É a hora de você parar e respirar fundo. Porque senão você vai pegar o chinelo e vai surrar a criança. E não vai explicar para a criança, filho, não faz assim porque a mamãe não gosta, porque tirando isso do lugar você pode quebrar, você pode se machucar. Você vai surrar a criança, né? Só para machucar a criança. Então pensa, para e respira. É fantástico isso. É fantástico quando a gente para e respira. É fantástico. A nossa ansiedade, ela tende a diminuir na hora. Tá no trabalho, tá no meio do estudo, não tá entendendo nada do que tu tá lendo, tá fazendo uma prova online e tá difícil de conseguir lembrar do conteúdo, de conseguir fazer aquela prova, para e respira. Para e respira. Depois você continua. Tem a mesma funcionalidade do que eu disse antes, de fazer pausas. O parar e respirar é como antes. Para e respira. E agora eu quero que você faça uma coisa. Se você está me acompanhando aqui, está gostando do que eu estou dizendo, se o que eu estou dizendo para você está fazendo sentido, então manda esta live agora para outras pessoas. Manda para outras pessoas, para os teus amigos, manda para o teu direct, manda para outras pessoas, para que elas também possam participar dessa live. Porque se esse conteúdo está te ajudando, vai ajudar outras pessoas também. Isso eu estou desenvolvendo em você, ou tentando desenvolver em você, o hábito de compartilhar. Eu falo sobre hábitos também, porque é uma coisa que eu tenho colocado para a minha vida. Quando a gente compartilha algo bom com outra pessoa, a gente também recebe algo bom. Então, desenvolva o hábito de compartilhar. Clica no aviãozinho que tem aqui, ó, e manda para outras pessoas para que elas possam participar desta live aqui também, tá? Que a gente vai continuar falando sobre como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa ansiedade, né? Para diminuir o nível de ansiedade de forma natural, sem remédios, sem que eu tenha que ter consultas e gastar todo o meu dinheiro em medicações, porque o nível da minha ansiedade subiu tanto que agora eu não consigo mais controlar. De forma natural. Passos que a gente pode fazer para reduzir a nossa ansiedade, para melhorar, para diminuir o nível da nossa ansiedade. Até agora, eu já te disse, primeiro de todos, o que a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A pastora Elisângela mandou no grupo de mulheres. Beleza, abençoando essas mulheres, né? Para que elas possam ouvir também esse recado, esse conteúdo aqui, e possam melhorar na vida delas também, né? Um conteúdo enriquecedor, que enriquece a nossa vida e enriquece a vida de quem a gente ama, se preocupa, né? E a gente envia para eles também. Primeiro passo é não andeis ansiosos por coisa alguma, tá na Bíblia. Entrega tudo na mão de Deus, tudo a Ele. Senhor, estou ansioso por causa disso. Tudo na mão de Deus. Depois aí tem ações que a gente pode fazer. Atividade física, né, despertando o prazer, a felicidade, despertando e ativando o nosso cérebro. Coisas que a gente gosta, né? Falamos aqui sobre leitura, cantar, sair para caminhar, conversar com vizinhas, né, com as amigas, né, tomar um café, um chimarrão, fazer coisas que a gente gosta, né, que também ajuda a reduzir a nossa ansiedade. Fazer pausas no trabalho de 5, 10 minutos. Trabalhou ali 2 horas a fio, dá uma pausa, vai fazer outra coisa, depois a gente retorna. Isso também ajuda a diminuir a nossa ansiedade. Controlar a respiração, né? Como eu disse aqui, ajuda não só na ansiedade, como no estresse também, né? Do dia a dia, do trabalho. A gente controlando a ansiedade, a gente está ali, a gente controlando a nossa respiração, a gente está controlando a nossa ansiedade também. E aí, eu continuo dizendo uma coisa muito simples, mas que a gente infelizmente não faz, porque a gente tem vergonha muitas vezes de fazer, né, se sente mal muitas vezes de fazer, que é evitar pessoas negativas, pessoas tóxicas. Você conhece pessoas negativas? Responde aqui pra mim. Conhece pessoas negativas? Você conhece pessoas que são tóxicas? Aquelas pessoas que só sabem dizer coisas ruins, né? Só sabem jogar balde de água fria. Você conhece essas pessoas? Diz aqui pra mim, escreve aqui pra mim. Sim, conheço. Não, não conheço. Essas pessoas,
Pessoas negativas, pessoas tóxicas, são pessoas que nós temos que evitar da nossa vida. Evitar. Evite pessoas negativas, evite pessoas tóxicas. E atenção, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa tóxica, começa a mudar isso aí. Começa a mudar essa negatividade por positividade. O hábito de ser negativo é um hábito completamente empobrecedor. E a gente troca para hábitos enriquecedores. Sempre tem pessoas negativas, né, Dilce? Sempre tem. Se a gente é negativo, a gente precisa tá sempre lembrando, eu preciso ser positivo, tenho que pensar positivo, tenho que falar positivo, tenho que ser positivo. Se a gente conhece pessoas negativas, nós precisamos nos afastar, evitar essas pessoas negativas. Porque quanto mais o negativo e o tóxico se aproxima da gente, mais ansiosos nós ficamos. Mais ansiosas nós ficamos. A negatividade tem um poder incrível de nos botar para baixo e de nos deixar ansiosos, que chega até, tem pessoas que são até doentes de cama só porque são negativas. Então isso precisa mudar. Nós precisamos evitar pessoas negativas, evitar conversas negativas, evitar ouvir conversas negativas. Se alguém se aproximou de você e começou a lançar só conversas negativas, só palavras ruins, sabe? Só intoxicando a sua mente com o que não presta, aprenda a dizer não. Aprenda a dar um chega pra lá. Suavemente, comportada, mas aprenda a dizer, né? Se você tá com vergonha de dizer, olha, eu não gostaria de entrar nessa linha de conversa com você, não. Se você tem vergonha de dizer e acha que vai ofender dizer isto, só diz para a pessoa, preciso fazer outra coisa, depois a gente conversa e sai fora. Mas o ideal seria que você tivesse coragem para dizer para ela, fulana, o que você está dizendo é completamente negativo e na minha vida eu não levo negatividade. Entende? Porque daí você faz com que ela se ligue. Às vezes a pessoa está falando coisas negativas, mas ela nem está prestando atenção. Ela não fez o seu autoconhecimento, né? A gente fala sobre autoconhecimento, como a gente precisa se conhecer. Às vezes essa pessoa não se conhece. Ela não tem esse autoconhecimento. Então ela está só reproduzindo o negativo, só lançando palavras tóxicas, intoxicando a vida dos outros, pesando a vida dos outros com coisas negativas, mas nem ela sabe, ela não se ligou. Então quando você diz, ô fulana, quem sabe a gente não fala sobre coisas positivas, vamos falar sobre coisas que alegram, tá muito negativa essa conversa, ela vai se ligar, ela vai pensar, ah, verdade, nossa, mas eu sou assim. Isso pode acontecer, às vezes não, mas pode acontecer. Entende? Então é muito melhor quando a gente diz, olha fulano, eu não quero falar sobre coisas negativas, tá? Eu não sou muito eu gosto de pensar positivo. Vamos pensar positivo, pra cima. E você tá melhorando a sua ansiedade quando você faz isso. Evita conversas negativas, conversas tóxicas, evita andar com pessoas. Se não melhora, se não ajuda você dizer, fulana, eu não quero essas conversas negativas, da próxima vez você nem vai conversar com ela. Troca. Se ela vier conversar com você, duas, você dá um jeito de sair fora. Porque conversas negativas, conversas tóxicas, pessoas tóxicas e negativas, elas vão aumentar o seu nível de ansiedade. Não vão te ajudar. E pior, você vai para casa depois de uma conversa dessa, a sua cabeça tende a acreditar no negativo que ela te pregou. Entendeu? Então tá na hora da gente começar a abandonar essas conversas negativas e tóxicas e deixar pra lá contatos com pessoas que são assim, que não vão mudar, que mesmo que a gente diga, elas não vão mudar. Então esse é um dos outros pontos que eu tô dizendo aqui. Como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa ansiedade? Naturalmente. Outra coisa é, planeja o teu dia e se planeja. Simples. Planeja o teu dia. Preciso fazer isto durante esse dia. Tanto tempo eu vou levar para fazer isto. Então eu vou separar 2 horas da minha manhã para lavar roupa. Eu sei que a minha máquina lava roupa entre 1h30, né? O período que ela vai ficar funcionando é 1h30. Enquanto a roupa tiver 1h30 lavando, ali eu vou separar essas 2 horas para lavar e estender. Separei, planejei a minha manhã.
Depois, eu preciso fazer almoço, eu vou demorar mais 2 horas para fazer almoço, então eu vou começar a cozinhar às 11 horas da manhã para que o almoço esteja pronto a 1, ou 10 horas para que esteja pronto a meio-dia. Planeja o teu dia, parece bem básico e bem simples, mas quando a gente vive a nossa rotina diária sem planejamento, a gente fica ansioso. Porque a gente pensa milhões de coisas e sabe que não vai dar para fazer naquela manhã, não vai dar para fazer naquela tarde. E isso vai gerar ansiedade. Então, quando você se planeja, você diz assim, eu preciso dançar 30 minutos. O meu planejamento desta manhã. Me levantei às 7h30 da manhã, então eu planejei assim, vou dar um mamá para Helena às 7h30 da manhã ali, vou me organizar, me arrumar, vou descer, vou organizar a minha cozinha lá embaixo, vou começar a dançar por volta das 8 horas. Comecei ali minha atividade de hipopressivo, vácuo, né, que eu faço para redução da diástase, né? Quem não sabe do que eu tô falando, olha aqui no meu feed, olha aqui no meu Instagram que eu coloco ali também, no meu history eu coloco também sobre isso. Eu faço hipopressivo para melhorar a diástase da gravidez ali, do abdômen e tudo mais. Depois eu fiz a minha atividade de dança ali nos meus 30 minutos, 40 minutos, postei, eu separo sempre um horário para eu ficar postando e fazendo os meus, né, a minha interação aqui na rede social, aqui no Instagram. Então eu separei, postei, beleza, e planejei assim, vou fazer um café, vou tomar um café, 10 horas da manhã eu vou estudar o conteúdo, né? Eu vou relembrar o conteúdo da minha live que eu já havia preparado ontem, mas eu vou relembrar o conteúdo da live, vou treinar, vou estudar. 10h30, vou pegar a Helena, vou levar para minha mãe, né? Que a Helena fica com a minha mãe das 10h30 até a 1, e aí eu venho fazer a minha live às 11 horas. Eu planejei a minha manhã e eu fiz exatamente o que eu planejei. Teve espaço para fazer outra coisa? Não, porque eu não planejei. Eu fiquei ansiosa por outras coisas que eu não fiz? Não, também, porque eu não planejei. Não está no meu planejamento fazer outras coisas. Então, não tem ansiedade. Entendeu? Entre esse planejamento que eu te falei, eu coloquei a roupa para lavar. A roupa vai ficar pronta quando a gente acabar aqui. Então tá tranquilo. Acabou aqui, eu vou postar tudo direitinho, porque esta live vai ficar disponível no IGTV, então eu vou postar tudo direitinho e vou estender minha roupa. Não tem espaço para eu ficar ansiosa. Meu Deus, a roupa tá ficando pronta e eu ainda tô aqui. Entende? Não tem esse espaço, porque tá planejado. Então planeja o seu dia, a sua rotina. E eu tô falando aqui exemplos de alguém que está em casa, né? Eu ainda estou em casa, atividades remotas. Meu trabalho ainda é remoto. Só que você pode estar na empresa. E você faz esse planejamento com as suas atividades da empresa. Você precisa entregar esta e essa resposta para fulano Beltrano. Então você planeja quanto tempo você vai demorar para entregar essa resposta. Você vai lá e vai planejando, vai fazendo. E isso vai te ajudar a não ficar ansiosa, a controlar a sua ansiedade. A Nubinha entrou, saudades. A pastora Elisângela disse saudades, Nubinha, olha só. A Dilce disse, eu falo, se não adianta, eu saio de perto. Perfeito, sobre as pessoas, né, que são negativas e tóxicas, né? É isso mesmo, a gente fala, se não deu, a gente sai de perto. E a gente também aprende a planejar o nosso dia, né, gurias? A gente planeja o nosso dia para que a gente não viva ansioso atrás daquilo que a gente não vai conseguir fazer porque não vai dar tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo pela manhã, né? 4, 5 horas. Você acorda às 7, você acorda às 8. Todo mundo tem o mesmo tempo pela manhã. E não dá. Se não dá para colocar de manhã 30 mil coisas, não vou colocar. Eu vou colocar menos. Eu vou planejar a minha manhã nos horários que eu tenho para fazer aquilo que eu preciso. Vou planejar a minha tarde da mesma forma. Vou planejar a minha noite da mesma forma. E assim eu não vou andar ansiosa. Não vou andar por aí dizendo, ai meu Deus, não consegui fazer isso. Ai meu Deus, não consegui fazer aquilo. Ai meu Deus, eu nem pensei naquele outro. Meu Deus, eu esqueci disso. Tá tudo planejado, tá tudo dentro do esquema planejado, entende? Quem é que aqui tem o costume de planejar o seu dia, a sua rotina? Vocês têm esse costume, gurias? Vocês planejam a rotina de vocês, o dia de vocês? Quem é que não tem esse costume? Quem tem e quem não tem? Diz pra mim, eu tenho, eu não tenho esse costume. Deixa eu ver aí. De planejar o dia, de planejar amanhã, tarde, a sua rotina. Vocês têm esse costume? Escreve aí pra mim, deixa eu ver.
Eu não tinha esse costume de planejar, né, de fazer esse planejamento, e vivia correndo atrás de tudo, né, não conseguindo fazer nada, correndo atrás do tempo, e o tempo sempre me dando surra, né. E aí o que aconteceu? Esse ano que eu decidi mudar os meus hábitos de fato, que eu decidi me tornar uma mulher que realiza, esse ano que eu decidi me tornar uma mulher que eu nasci para ser, porque você sabia que nós nascemos para ser mulheres acima da média? Nós não fomos criadas por Deus para ser mulheres normais, não. A Bíblia fala lá em Provérbios 31 de uma mulher que era virtuosa, mulher acima da média. E é assim que a gente nasceu para ser, uma mulher acima da média, uma mulher virtuosa, uma mulher que realiza, e que realiza todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. Então, quando eu entendi isso, quando o Senhor ministrou isso comigo e eu entendi isto, eu passei a mudar os meus hábitos. Eu tinha uma série de hábitos terríveis, negativos, hábitos pesados, e eu passei a mudar os meus hábitos, entre eles planejar o meu dia, porque eu não planejava, eu planejava só em último caso, e eu comecei a planejar o meu dia. E isso é bom, como eu estou falando aqui nessa nossa lista de coisas que a gente faz para melhorar a nossa ansiedade naturalmente, planejar o dia melhora a ansiedade naturalmente. A pastora Elisângela não faz, mas achei muito interessante. Vamos voltar aqui. Muito interessante começar a fazer, exatamente, começar a fazer isso aí. Planejar o nosso dia, né? Mesmo que a gente ache, né, uma ilusão nossa de achar que o nosso dia não é tão importante quanto o dia de uma executiva. Mas ele é importante sim. Para eu que estou em casa, que sou dona de casa, que tenho o meu dia entre lavar roupa, fazer comida, cuidar da Helena, né, e planejar as minhas aulas porque estou dando aula remota, mas para mim que estou em casa, para você que também tá, que não é uma executiva, que não está na empresa, ou para você que está na empresa, que trabalha em 2 ou 3 empregos, não importa, para todas nós, planejamento do nosso dia é o ouro, é o que nos tira dessa ansiedade louca que a gente às vezes entra, né? Vocês estão falando aqui, deixa eu ler o que vocês estão falando. A pastora Marcela está por aí. Bom dia, pastora. Marcela faz às vezes, né? A pastora faz às vezes, isso mesmo. A Dilce, quando tem várias coisas para fazer, faz, né? Fora isso, não faz muito. E isso é importante, verdade, vocês têm razão, é importante fazer mesmo esse planejamento. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa ansiedade diária é meditar. Meditação. Entenda, meditação, e eu tô nada contra nenhuma religião, nada contra ninguém, mas não tô falando do lado esotérico não, tá? Eu tô falando apenas de meditar em você mesma. E a meditação é algo que a gente pode fazer até para se autoconhecer. Sabe, separar um tempo do seu dia para meditar é separar um tempo para conhecer a você mesmo. É separar um tempo para cuidar da sua mente e dos seus sentimentos. Porque, infelizmente, por a gente não ter o hábito de meditar, é que a gente sai falando coisas que não deve, é que a gente sai expressando emoções e sentimentos em horas erradas. Alguns anos da minha vida, eu estava conversando alguns anos atrás, eu estava conversando com meu esposo e ele me disse bem assim, eu nunca sei quando tu tá falando sério ou quando tu tá brincando, porque a tua expressão é toda confusa. Por que isso acontecia? Porque eu não meditava em mim, eu não me conhecia. Então quando eu dizia algo que era sério, que eu realmente estava entristecida, eu não gostei que você fez isso. Eu falava isso, eu não gostei que você fez isso. E aí ele pensava, peraí, mas ela gostou ou não gostou? Ela tá sendo séria mesmo? Tá dizendo isso de verdade ou tá debochando? Porque como eu não me conhecia, eu não meditava, eu não olhava pra mim, eu não sabia me expressar. A mesma coisa era com o choro, eu não sabia me expressar. Então, assim, por que a gente precisa essa meditação? Porque é nesse momento em que eu vou conhecer as minhas emoções. Eu vou conhecer o porquê que eu estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo? Por que aquela frase causou em mim tamanho desconforto ao ponto de eu ficar querendo dar um murro na parede? A gente sente isso às vezes, não é? E às vezes a gente por não entender o porquê que isso acontece, eu vou sempre repetir a mesma coisa. Eu vou sair daquela conversa, daquela frase, vou entrar no quarto, vou dar um murro na parede e vou dizer, que raiva que eu tô! Porque eu não me conheço. Eu não parei para analisar por que causou em mim essa raiva.
né? E quando eu analiso, eu entendo que, peraí, eu sou uma pessoa raivosa, preciso tratar isso na minha alma. Preciso colocar isso à disposição do Senhor para que Ele cure. Entende? Então, por isso a meditação é muito importante nesse processo de melhorar a nossa ansiedade. Ela vai nos fazer nos conhecer. E agora, nesse momento de meditação, eu quero que você pense em devocional e período de oração também como meditação. O tempo que você separa para aprender da palavra do Senhor, para conversar com Deus e deixar que o seu Espírito ministre você, é uma meditação. O tempo que você separa para orar e lançar aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, lançar aos pés do Senhor o que te incomodou, lançar aos pés do Senhor o que te fez muito feliz, agradecer pelas coisas que Ele te deu, é um período de meditação também. Entende? Porque aqui, quando a gente está na presença do Senhor, nós nos enxergamos. A Bíblia diz que nós somos transformados na presença de Deus de glória em glória. É como estar diante do espelho. Então, quando eu estou no meu período de oração, no meu período de devocional, eu estou diante do espelho do Espírito Santo. E eu estou me enxergando. E eu tenho que prestar atenção, porque não adianta de nada estar no espelho com o Espírito Santo, se enxergar, sair dali e esquecer, né? A gente precisa anotar, se preciso for. Tenha uma caneta e um papel para anotar se preciso for. Ai, olha só, eu estou orando aqui e acabei de perceber que eu sou ciumenta. Eu vou anotar, preciso melhorar, não posso ser ciumenta. Esse período de meditação, de oração, de devocional, nos ajuda a baixar a nossa ansiedade, ajuda muito mais, nos ajuda a mudar os nossos hábitos, nos ajuda a enxergar o que a gente é de fato e melhorar isto, para que a gente possa sempre ser uma versão melhor, sempre ser uma pessoa melhor. Então, anota, medita, ora, faz um devocional todos os dias, uma vez por semana, de 3 em 3 dias, não importa, mas toma isso por prática, isso vai te ajudar muito a reduzir o seu nível de estresse. A pastora tem um caderno, a pastora Marcela disse, eu tenho um caderno onde anoto tudo. Legal? Isto é maravilhoso. Eu também tenho um caderno, eu tenho vários cadernos, na verdade, né? Onde eu vou anotando diversas coisas. É uma prática minha de muitos anos. E deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. Há muitos anos atrás, na minha adolescência, para quem não sabe, eu tenho só uma irmã, né? A Graziela, filha da minha mãe. E uma irmã de mãe, tá? Mãe e pai, eu e a Graziela. De pai tenho outros, mas de mãe e pai, eu e a Graziela. E há muitos anos atrás, a minha irmã teve uns problemas emocionais. E ela ficou alguns dias, assim, nesse problema emocional. E uma das coisas que fez com que ela melhorasse, se levantasse desse período prostrado em que ela ficou na adolescência, foi o meu caderno de anotações. Porque no meu caderno de anotações, eu anotava tudo aquilo que o Espírito Santo ministrava com a minha vida. Então eu ia fazer o meu devocional, o meu período de meditação com o Senhor, a minha oração, e lá eu percebia, eu senti raiva do meu líder, porque o meu líder disse tal coisa. Eu não posso sentir raiva dele. Então eu anotava, senti raiva quando fulano disse tal coisa. A palavra de Deus diz isso sobre a raiva. Não posso sentir raiva. Era a minha prática, como é até hoje. E nesse período em que ela ficou prostrada em uma situação na adolescência dela, acho que ela deveria ter uns 18, 19 anos, ela pegou o meu caderno. Eu não sabia disso. Depois que ela me contou, depois de muitos anos ela me contou. Ela pegou o meu caderno e ela lia o que eu anotava. E as coisas que eu anotava ali ajudaram ela para que ela saísse daquele período. Então olha só a importância e a força que tem um caderno de anotações. Entende? Então assim, anota as coisas que você está aprendendo em Deus e se conhecendo nesse seu período de meditação. Isso vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a desenvolver a você mesmo espiritual, emocional, e ainda você vai estar trabalhando para reduzir o seu nível de ansiedade, zerando esse nível de ansiedade. Outra coisa é, expresse as suas emoções. Ria, chore, grite se preciso for, expresse as suas emoções. Mas expresse as emoções na hora certa, tá? Não vai expressar as suas emoções em horários que não tem nada a ver, porque daí vai ser mais confuso ainda. Expressa as tuas emoções na hora certa.
A pastora Marcela disse muito boa essa prática. É verdade, é uma prática milagrosa, né? Uma prática divina, né? Olha só, ontem eu assisti a live da pastora Marcela e agora eu estava pensando aqui. A pastora disse que teve um período de luto, né? E quando a gente tem o período de luto, a gente precisa chorar, viver esse período de luto, né? Para que a gente possa se ver livre, né? A perda a gente nunca vai se ver livre, né? A saudade nunca vai se ver livre, mas se ver livre daquele período de luto, né? Então isso expresse as suas emoções. Chore quando for necessário, mas é na hora que você precisa chorar, né? Na hora certa. Se você está passando por uma situação complicada que está levando as suas emoções ao choro, é a hora, chora. Se você está passando por situações de extrema alegria, de extrema euforia, você precisa rir, você precisa reunir os amigos, você precisa contar as coisas que estão acontecendo, você precisa de pessoas para rir com você, então essa é a hora. Faça isso. Ah, se você se estressou e precisa gritar, te tranca no teu quarto, bota um travesseiro na boca e grite. Faça isto. Isso é libertador. Isto vai te ajudar a não desenvolver a ansiedade. Não é errado, gurias. Não é errado a gente vir pegar um travesseiro e gritar ali. Errado é você gritar com a pessoa. Entende? Ah, você se estressou. Deu um estresse ali entre você e seu esposo. Deu um estresse ali. O que você vai fazer? Vai gritar com ele, vai amaldiçoar a vida dele, vai dizer uma centena de coisas desnecessárias, porque na hora do estresse a gente só fala o que não presta. Então você vai dizer uma centena de coisas desnecessárias sem pensar, dar as costas e dizer tô por cima porque joguei tudo na cara dele. Faz o contrário. Sobe pro teu quarto, pega o travesseiro, bota na boca e grita. Grita, grita, grita. Grita até para Deus. Senhor, olha que isso aconteceu. Eu tô assim assado, me ajuda a me acalmar. A Dilce adora pegar o travesseiro e gritar. É isso aí. Pega o travesseiro e grita. Melhor do que a gente gritar com as outras pessoas. Depois, num outro momento, você chama o seu esposo, bem tranquilo, como uma mulher sábia, como uma mulher rica, sábia, inteligente que você é. E você diz, amor, olha só. Sabe aquele dia, aquela hora que você falou assim assado, que a gente conversou sobre isso e tal? Pois eu não te falei naquela hora, mas eu queria que tu prestasse atenção agora. Eu não gostei do que você disse, eu acho que não é por aí, eu acho que deve ser uma outra forma. Sabe? Você explica. Isso é ser sábia. A mulher rixosa grita na hora, amaldiçoa, fala até o que não deve. A mulher sábia sabe o momento certo de explicar e de direcionar e de dizer, não é assim. Não é por este caminho. O que você disse me ofendeu. Não faça mais isso, sabe? Me ama, não me ofenda. Entendeu? Então a gente fazendo isso, expressando as nossas emoções na hora certa, da maneira certa, a gente melhora a nossa ansiedade. A gente zera a nossa ansiedade. Estou te dizendo aqui como que você faz para melhorar a sua ansiedade sem precisar usar medicações, sem precisar marcar consulta com o médico, gastar horrores de dinheiro e tomar remédio, tarja preta às vezes, para baixar o nível de estresse e de ansiedade. São coisas simples do dia a dia que qualquer um pode fazer. E até aqui você não viu eu te dizer nem o preço de nada, né? Você não vai gastar nada para fazer tudo isso. É simples. Expressa suas emoções. Outra coisa é menos tempo na internet, menos tempo na rede social. Planeja o seu tempo de usar a rede social. Eu estou falando de usar a rede social daquela forma como você sente e esquece o tempo passar e fica ali olhando o story e olhando o feed e curtindo e comentando e esquece o tempo passar. Isso é prejudicial, isso causa ansiedade. Não faça isso. Teu celular pode estar em cima da mesa enquanto você está ali na cozinha, cuidando dos filhos, ou enquanto você está na empresa trabalhando. Pode estar ali, de vez em quando tu dá um tapinha nele e olha a mensagem que entrou. Não é importante, deixa para depois. Dá um tapinha nele e olha, fulano falou contigo no WhatsApp, tem que responder agora, responde. Isso é normal. O que não é normal, que gera ansiedade, é eu pegar o celular e ficar 1 hora ali, e tem gente que faz isso, em cima do celular ali, só olhando e perdendo tempo e criando ansiedade, sabe? Isso é completamente prejudicial.
Levar o celular para o banheiro e ficar lá, gastando tempo no banheiro lá, olhando a rede social, Facebook, olhando o Instagram. Ah, mas eu quero ver o que fulano fez. Ah, mas eu quero ver, olha só, quero ler isso aqui. Tá perdendo tempo, tá prejudicando a sua vida, tá prejudicando a vida daqueles que estão ao seu redor, porque você não está dando tempo para sua família, você não está dando tempo para os seus filhos, você não está dando tempo para os seus animais, que é importante também, porque se você tem animais, você tem que cuidar deles. E você não está dando tempo para eles. Não está brincando com a sua cachorrinha. Não está brincando com os teus gatos. Pastora Marcela tem ali lá na chácara dela vários animais, né? Não está cuidando lá dos ovinhos, da galinha, dos pintinhos. Não está cuidando lá dos, né? Da cabrita lá que ela tem. Né, pastora? Então, você está perdendo tempo. Você está se prejudicando, causando estresse e ansiedade para você mesmo. Então, a dica é menos tempo de internet, menos tempo de rede social, menos tempo, reduz. Rede social, internet não é para ser usado 24 horas, a gente tem que ter moderação. Tem que ter moderação, tem que se controlar. Tem que se controlar. A maior parte do tempo em que eu separo para usar a rede social é pelas manhãs. De vez em quando eu posto coisas pela tarde, mas se você for olhar no meu feed lá, você vai ver que de manhã eu posto bastante coisa. Por quê? Porque é onde a minha filha está dormindo e agora em aulas remotas eu separo as minhas atividades para as aulas remotas à tarde. Então de manhã é meu. Eu faço as minhas atividades da casa, lavar roupa, fazer comida, né? Enquanto a Helena tá dormindo. Então eu posto ali, eu danço e posto que eu dancei. Tem alguma sacada de hábito, uma sacada de te fazer feliz, alguma sacada para que você se torne uma mulher mais, uma versão melhor de você mesmo, uma sacada para que você se torne uma mulher mais feliz. Eu vou postar lá no meu Instagram, no feed. É de manhã. É o tempo em que eu utilizo para fazer isso. De vez em quando eu tenho um tempinho que sobrou à noite, como ontem, por exemplo. Então ontem eu postei. A Helene e o Charles dormiram cedo. Eu estava ali sem sono. Eu ontem me lembrei daquela questão ali da boa noite, de como a gente abençoava a minha mãe. Se você não leu, depois você passa ali no meu feed e lê, porque é bem válido o que eu escrevi ali. Mas eu falei basicamente sobre como na nossa adolescência a gente tinha o costume de dar boa noite para minha mãe, né? Dizer, mãe, dá-me com Deus e com os anjinhos. Boa noite, mãe, dá-me com Deus e com os anjinhos. Ela nos repetia a mesma coisa. E quando a gente virou adulto, isso a gente parou de fazer, né? E aí eu entendo que quando a gente fazia isso, a gente estava abençoando a vida da minha mãe e ela abençoando a nossa. E não fazer, a gente não está abençoando ninguém. Só está dizendo boa noite, né? Boa noite é uma bênção, mas é uma bênção tão simples. Por que não, né? Dá-me com Deus, tem ações proféticas, Deus te abençoe, né? Durma no sangue, seja lá o que você quiser dizer, mas abençoar, né? Então tá escrito lá no feed, passa lá depois para ler, para curtir e compartilhar, porque também o que é abençoador na sua vida serve para abençoar a vida de outra pessoa, então compartilha. Mas olha só, menos tempo na internet. E aí quando sobrou um tempinho, eu faço. Mas o meu período de estar na internet até hoje, né? Porque depois vai mudar, mas até hoje é pela manhã. E está no meu planejamento. Então, toma isso por prática. Menos tempo na internet. Separa o tempo que você vai olhar o feed do Instagram. Separa o tempo que você vai postar. Separa o tempo que você vai estar no Facebook. Separa o tempo que você vai olhar o WhatsApp. O WhatsApp gerou em nós uma ansiedade terrível. Porque a gente acha que quando alguém manda uma mensagem no WhatsApp, nós temos que responder na hora. E às vezes não dá. E a gente fica ansioso por causa disso. É ou não é? Vocês são assim também? A Dilce já fez jejum de redes sociais, foi muito bom, preciso fazer novamente. E isso é uma coisa muito interessante, jejum das redes sociais, muito válido e com certeza o Senhor recebe, porque como as redes sociais nos afastam até de Deus, né? Então, jejum das redes sociais é uma prática muito boa, Dilce, parabéns. Mas vocês já notaram que como o WhatsApp nos deixa mais ansiosas? Eu recebi uma mensagem, eu li ela e eu não estou conseguindo responder essa mensagem agora. Mas eu fico ansiosa. Poxa, fulana falou comigo e eu tenho que responder. Poxa, sabe? E a gente não consegue. Isso gera ansiedade. Então se eu deixo de lado o meu celular para mexer só depois, eu nem vou ver. Depois eu vejo e depois eu respondo. E aí eu estou ajudando também a controlar e a reduzir a minha ansiedade. Tá passando o carro da melancia aqui, ó. Se não estão ouvindo ainda, vocês vão ouvir.
É sempre assim, né? Quando a gente está no meio do conteúdo, construindo ali, né? Agregando valor e construindo junto, passa o carro do melancia, passa o carro do gás, né? Passa todo mundo, né? Até a vizinha no telefone vem pro nosso portão. Glória a Deus, que Ele venda todas essas melancias, em nome de Jesus. Mas então, menos tempo de internet, e aí vem o último ponto que eu quero falar aqui com vocês, para melhorar a nossa ansiedade de forma natural, sem que a gente precise tomar remédio, que é: não se compare. E está completamente linkado com o menos tempo na internet. Nunca, em toda a nossa história de vida, nunca a gente se comparou tanto com as outras pessoas do que como a gente faz nesse período de internet, né? De que as redes sociais estão livres, a livre demanda para todo mundo. Já parou de pensar nisso? Na década de 80, na década de 90, em que a gente não tinha tanto acesso assim, livre, à rede social, a gente não se comparava com os outros, né? A gente olhava para os outros: ah, fulana fez faculdade, que legal, vou tentar fazer também. Mas a gente não ficava dizendo: ah, tu vê, fulana fez faculdade, ah, tu vê isso, ah, tu vê aquilo, e causando essa inveja, sabe? Hoje, porque a gente tem disponível na nossa mão a rede social e a gente vê tudo que todo mundo faz e todo mundo posta, e as pessoas postam uma vida perfeita. Ninguém posta a briga que teve com o maridão ontem, ninguém posta o incômodo que o filho gerou ontem porque quebrou 3 pratos na arte que estava fazendo, ninguém posta a briga do chefe, ninguém posta o xingão que levou porque fez errado na empresa, ninguém posta isso. As pessoas postam o que é perfeito. Minha lasanha ficou espetacular, mas ninguém posta as 3 lasanhas que deram errado, né? Ah, meu marido me deu flores, mas ninguém posta o dia que ele disse: me arrependo do dia que eu casei com você. É ou não é? Ninguém posta, as pessoas postam só o que é perfeito. E isso faz com que a gente olhe e diga: poxa, minha vida não é assim. Esse pensamento, e de novo eu repito, a gente é cheio de pensamentos sabotadores. E esse é um pensamento sabotador, que te faz acreditar que a vida da outra é perfeita, que a outra é melhor que você, que a outra ganha tudo, é sempre tudo melhor, que a outra nasceu, como diz o ditado popular, com a bunda virada para a lua, né? Porque é sempre bem sucedida, e eu não. Mas é porque a gente está se comparando, mas comparando com uma coisa que não é verdade, uma coisa que não é a realidade. A Danúbia disse: eu posto os meus bolos quebrados. É isso aí, é isso aí. Tem que postar a realidade, né? Eu não posto os meus bolos quebrados porque eu nem faço bolo, porque eu sei que vão quebrar, então eu nem vou fazer. Mas tem que postar a realidade, é isso mesmo. Mas olha só, a gente fica se comparando com uma coisa que é perfeita, que é falsa, né? É uma falsa perfeição, porque as pessoas não estão postando o que é verdade. E aí tu te compara e diz: poxa, a fulana tá assim, ganhou isso, ganhou aquilo, e eu tô aqui nessa mesma, né? Não fui pra frente. Isso é ruim, é sabotador e gera uma ansiedade doida. Se a gente não se livrar disso daí, a gente vai estar num consultório médico daqui a algum tempo dizendo: doutor, me dá um remédio porque eu não consigo mais. Ô, gente, o que eu tô explicando aqui para vocês é para que vocês não caiam nessa cilada diabólica de tomar remédio para controlar a ansiedade, se tu pode fazer isso de forma natural. Entenda, eu não sou contra médicos, eu não sou contra medicação, eu não estou dizendo nada disso. Mas se existe algo que a gente pode fazer naturalmente para melhorar, para ajudar, para zerar a nossa vida, para nos progredir enquanto pessoa e reduzir a ansiedade, por que eu não vou fazer? Por que tomar um remédio, entende? Deixa o remédio para aquelas pessoas que perderam toda essa prática, não fizeram nunca isso na vida e hoje não conseguem mais. Mas se tu tá aqui comigo, tu sabe que tu pode fazer esse passo a passo que eu tô te explicando aqui. 1, 2, 3 desse passo a passo que eu expliquei. Tu pode fazer isso daí e reduzir a sua ansiedade. Então não espera chegar aquele dia em que você vai dizer: não dá mais, eu não consigo mais, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um médico para me receitar uma tarja preta para me ajudar na ansiedade. Tem pessoas que têm a doença de ansiedade e precisam. Você não precisa. Você precisa do passo a passo que eu estou te explicando aqui
para melhorar. Você precisa trabalhar em você mesmo para melhorar a sua ansiedade. Acredita que vocês estão falando de pudim, gurias. A Elisângela botou saudade do teu pudim. Acredita que não fiz mais pudim. Fazia muitos pudins. Ok. Isso aí, gurias. Mas vamos pensar aqui comigo. Essa última dica que eu dei pra vocês é a dica de não se comparar, né? Então vamos parar de se comparar. E aqui a Danúbia falou, né, que fazia pudins maravilhosos e eu não sei fazer pudim. Então pensa, se eu for olhar os pudins da Danúbia, eu vou dizer, poxa, a Danúbia sabe fazer pudim e eu não sei, hein? Garanto que o marido dela deve ser muito mais feliz que o meu, porque o meu marido adora pudim, né? Pensa que eu me comparei com a Danúbia. E o meu marido adora pudim, mas eu não sei fazer pudim. E não tem problema nenhum ele ir lá na mãe dele e comer o pudim lá que a mãe dele faz, que é espetacular. Ou o pudim que o tio dele faz, que é sensacional. Não tem problema nenhum, eu não vou me comparar com eles. Tem coisas que eu sei fazer muito bem, que o meu marido adora, que eles não sabem. E cada um no seu quadrado. Danúbia faz pudim perfeitos. Parabéns, Danúbia. Ela no quadrado dela. A Pérola não faz pudim? Parabéns, a Pérola faz outra coisa, entende? A gente precisa entender isso. Cada um tem a sua coisa que faz bem. Não precisa se comparar. Porque quando a gente se compara, e se eu me comparar com a Danúbia que sabe fazer pudim e eu não, eu vou estar aumentando o meu nível de ansiedade. Eu não preciso disso. Você não precisa disso. Nós não precisamos de nada que vá nos prejudicar e aumentar nosso nível de ansiedade. O que a gente precisa é de um passo a passo para nos ajudar a melhorar o nível de ansiedade. Eu vou repetir ele rapidão aqui, desde lá de cima, para que se você perdeu algum desses passo a passo dessas dicas que eu dei, agora você vai ouvir eles todos de volta, tá? Uma repetição rápida, um resumão rápido aqui. Eu vou colocar também lá no meu feed, esse IGTV vai estar lá. Para quem não está participando dessa live e quiser depois aprender a melhorar a sua ansiedade de forma natural, vou deixar disponível aqui também essa live salva no meu perfil. E vou colocar um resuminho também, tá? É um conteúdo que eu preparei, um resuminho também sobre esse material aqui, o que a gente faz para reduzir a nossa ansiedade, para melhorar a nossa ansiedade. Então, depois que eu postar, tu vai lá e deixa lá o teu coraçãozinho, tá? O teu curtir lá. Você participou dessa live, então deixa curtido lá que você participou e manda para as tuas amigas, porque lembra que eu disse, quando a gente compartilha aquilo que é bom para nós com outras pessoas, nós estamos abençoando a vida dessas pessoas. Tá sendo bom para você? Ouvir aqui como é que você faz para melhorar a sua ansiedade de forma natural, sem precisar tomar remédio, vai ser bom para sua amiga, vai ser bom para sua irmã, para sua mãe, vai ser bom para as outras mulheres. Então, manda para elas também, tá? Primeiro eu falei que não andeis ansiosos por coisa alguma, tá lá em Filipenses 4:6, né? Nossa base dessa live aqui, a palavra do Senhor, entrega tudo na mão dele, é o primeiro de tudo. Quer melhorar a ansiedade? Entrega na mão de Deus. Faz atividade física que vai melhorar a oxigenação do seu cérebro, que vai despertar o hormônio da felicidade, a serotonina do prazer. Faça coisas que você gosta, como ler, cantar, dançar, né? Assistir série de TV, ver um filme legal, comer pipoca. Faz aquilo que você gosta, separa um tempo para isso, porque isso ajuda a melhorar diminuir a sua ansiedade. Faça pausas de 5, 10 minutos no meio do trabalho. Controle a sua respiração, faça aquela respiração, sabe? Que você se concentra na respiração ali 2, 3 vezes e aí você já vai acalmando o estresse, acalmando a ansiedade. Evite pessoas negativas e tóxicas, evite conversas negativas, evita ler coisas negativas, evita tudo que for negativo e tóxico. Se planeja o seu dia. Faz meditação, oração, faz o seu devocional na presença do Senhor, separa isso, faça isso, isso é muito enriquecedor para o seu espírito, para a sua alma, para a sua cabeça, para todo o teu corpo. Expresse as suas emoções, tem que gritar, tem que chorar, tem que rir, tem que pular de alegria, expressa as tuas emoções, não tranca, expressa as tuas emoções, você é livre para isso, expressa as tuas emoções, tenha menos tempo na internet, na rede social e não se compare com ninguém. A única pessoa, olha bem o que eu vou te dizer aqui, e esta aqui é uma sacada
exclusiva para você que está aqui. É uma sacada assim, ó, que vai enriquecer a sua vida. Se você prestar atenção na frase que eu vou te dizer agora, levar isso para a tua vida, vai te enriquecer em todo o contexto da sua vida, pessoal, espiritual, financeiro, tudo. A única pessoa que você deve se comparar é Jesus Cristo. A única pessoa, anota essa frase, a única pessoa ao qual eu devo me comparar é Jesus Cristo. Porque quando eu me comparo com Jesus, eu vejo o quanto ele é perfeito, o quanto ele é bom no que ele faz, o quanto ele é bom no que ele fez, e aí eu quero ser como ele. Entendeu? Vou repetir a frase. A única pessoa ao qual eu devo me comparar é Jesus Cristo. A ninguém mais. A ninguém mais. Minha mãe cuidou de mim e da minha irmã perfeitamente, mas eu não vou me comparar a ela para cuidar da minha filha. Posso aproveitar o conselho que ela me dá e aproveitar o exemplo que ela me deu, mas não vou me comparar a ela jamais. Não vou me comparar à minha sogra jamais. Elas são pessoas espetaculares, maravilhosas, mulheres realmente acima da média, mas eu não vou me comparar a elas. Entende? Porque quando eu me comparo com alguém, eu estou trazendo ansiedade, porque eu nunca vou conseguir ser como elas são. Mas se eu me comparo com Jesus, e esse é o mistério, e é a graça de tudo, quando eu me comparo com Jesus, eu chego até a me emocionar, porque quando eu me comparo com Jesus, e eu vejo o quanto ele é perfeito e quanto eu não sou perfeita, ele pega na minha mão e diz, vem comigo que eu vou te ajudar a ser melhor. Isso só Jesus faz. Então ele é a única pessoa a qual eu devo me comparar. Ninguém mais, só Jesus. Amém? Gostaram dessa live? Gostaram de toda essa explicação que eu dei para vocês aqui de como melhorar a ansiedade naturalmente? Foi enriquecedor para você? Diz para mim aqui. Diz para mim se essa live, se esse conteúdo enriqueceu a sua vida. Eu quero saber. Eu tenho trabalhado aqui nas minhas redes sociais para enriquecer a vida de mulheres. A minha rede, aqui no meu Instagram, eu me concentro numa missão que é enriquecer a sua vida. Porque eu entendi que riqueza, ela vai muito além de dinheiro. Riqueza, ela vai nos nossos hábitos. Riqueza, ela vai na nossa mente. Riqueza fala muito da minha vida pessoal, espiritual, da minha alma, do meu emocional, do meu sentimental. Então eu tenho esta missão, enriquecer a vida de mulheres. Então, se eu estou enriquecendo a sua vida, se essa live enriqueceu a sua vida, me diz aqui, me deixa saber. A Danúbia disse amei, obrigada. A Elisângela, amei, muito boa. Obrigada, gurias. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Se eu estou enriquecendo a vida de vocês, eu vou salvar esta live aqui no meu feed e vou te pedir para mandar, para compartilhar essa live com outras mulheres. Vamos enriquecer a vida delas também? Me ajuda nessa jornada, tu me ajuda nessa missão de enriquecer a vida dessas mulheres para a gente conseguir tirar um número maior de mulheres que a gente conseguir dessa praga que é a ansiedade. Porque a ansiedade é um mal do século, mas não é o mal do século que tem que ficar na gente. É o mal do século que digam que é, mas não pode ficar em nós, entende? Então por isso esse momento todo aqui que vocês estão aqui comigo e que eu apresentei para vocês formas da gente melhorar a nossa ansiedade. A Pauline entrou. Oi, Pauline, seja bem-vinda. Chegou bem no final da nossa live. Vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar salva aqui no feed para você assistir depois também, tá? Essa live é uma live que está enriquecendo a vida das mulheres aqui, ensinando como é que a gente faz para melhorar a nossa ansiedade naturalmente, sem precisar tomar remédio. A pastora Elisângela disse, é um assunto que seguido me perguntam, agora já tenho material para indicar, obrigada. Isso mesmo, eu conto com vocês para mandar essa live aqui que vai ficar salva para outras mulheres também, nessa missão da gente resgatar essas mulheres desse período de ansiedade que elas estão vivendo. Principalmente porque a gente está em quarentena e muitas dessas mulheres perderam o seu emprego ou tiveram que abrir mão do seu emprego para ficar em casa, né? Cuidando dos filhos em casa, porque tudo parou, né? E isso gera uma ansiedade louca. Isso adoece. Me ajuda a tirar essas mulheres desse período de ansiedade que pode levar elas a uma doença grave, que pode levar elas até uma depressão e não ter mais volta. Me ajuda nessa, tá? Eu vou deixar aqui salvo no meu Instagram.
e aí vocês podem mandar, compartilhar e comentar e curtir, porque quanto mais vocês comentam algo, mais o Instagram manda, vê que é relevante e manda para outras pessoas. Então comenta também, tá? Curte, comenta, compartilhe com outras mulheres também, me ajudando nessa missão, tá? A Joyce entrou. Oi, Joyce, seja bem-vinda à nossa live. Você entrou bem no finalzinho da nossa live, vai ficar salvo aqui no Instagram, tá? Eu quero agradecer a presença de todas vocês, de coração. Amei ter a presença de vocês aqui. Vocês me ajudam muito, me motivam muito a continuar nessa missão de levar um conteúdo enriquecedor para a vida dessas mulheres, de levar um conteúdo que pode fazer, né, capaz de fazer as mulheres olharem para si e enxergarem que podem muito mais do que aquilo que elas têm enxergado no presente momento, né? Porque você sabia disso, né? Você foi criada por Deus para ir muito mais longe do que você tem ido. Deus te criou para ultrapassar limites. Deus, quando fez a mulher com poder de influenciar extraordinário, que ultrapassa limites. E eu te provo isso só numa simples frase. Eva influenciou Adão a comer a maçã, né? A comer a frutinha, que a gente diz que é maçã, mas que não era maçã, não. Mas Eva influenciou Adão a comer. Ou era maçã? Me ajuda aí, pastora. Era maçã ou não era maçã? Agora eu acho que eu me perdi aqui. Mas Eva influenciou Adão a comer, porque Deus deu para a mulher um poder de influenciar extraordinário. É claro que nesse caso ela influenciou de forma errada, né? E nós podemos influenciar de forma boa, né? Grava isso, influencia de forma boa. Deus deu à mulher um poder extraordinário de influenciar, de enriquecer e abençoar a vida de outra pessoa. Nós, mulheres, fomos criadas pelo Senhor para sermos acima da média. Fomos criadas pelo Senhor e Ele nos chama de mulheres virtuosas. Lá em Provérbios, o que está na Bíblia lá em Provérbios é você, sou eu. Mulher sábia, mulher virtuosa, mulher que enriquece, mulher que abençoa. É assim que nós somos, criadas pelo próprio Deus para ser assim. Não sabemos qual, exatamente, a gente não sabe qual é a fruta, né? Era um fruto, né? Era um fruto, né? A gente se confunde tanto. É como dizem lá de Jonas na barriga do peixe, que dizem que era baleia, né? E as pessoas vão contando e vai passando de tempo em tempo e a gente acaba gravando. Era baleia, era maçã. Mas podia ser uva, podia ser qualquer fruta, né? Fato é, Deus criou Eva, uma mulher influenciadora. Ela influenciou pro lado errado. Deus criou você, uma mulher influenciadora. Deus criou a mim, uma mulher influenciadora. Nós temos essa missão: enriquecer, abençoar, influenciar de forma boa a vida das outras mulheres. Então eu vou deixar salvo aqui no meu Instagram. Você vai lá e influencia a vida de outras mulheres. Abençoa a vida de outras mulheres com esse conteúdo, ok? Abençoa a vida de outras mulheres. Deixa lá o seu curtir, o seu coraçãozinho, o seu comentário, manda para outras mulheres, que você fazendo assim, você me abençoa, abençoa outras mulheres e enriquece a sua vida. A bênção que você dá sempre volta para você. Isso é bíblico também. Amém, gurias? Amém? Chegamos no final da nossa live. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma quinta-feira rica, uma tarde, uma noite rica, que em nome de Jesus a sua quinta-feira dê muitos frutos bons para você, seja qual for o seu empreendimento, onde você estiver trabalhando, ou se você está em casa, que você possa sentir a presença do Senhor, ser por Ele motivada, ser por Ele enriquecida com a palavra de Deus, ser por Ele tratada em nome de Jesus, que você possa receber a bênção que vem do céu, que enriquece e não traz dores. A bênção de Deus te alcança, você não precisa correr atrás. Ela te alcança e ela te enriquece e não te traz dores. Amém? Deus abençoe você, Perla, que você cumpra todo o propósito que Ele tem com você. Amém, pastor. Eu recebo em nome de Jesus a sua palavra, a sua liberação sobre a minha vida, em nome de Jesus. Ficamos por aqui então, gurias. E eu vejo vocês nas próximas lives. Eu ainda tenho uma série de lives aqui que eu separei para poder estar disponibilizando nesse canal. Eu gostaria da presença de vocês. Eu sempre vou avisar aqui no feed toda vez que tiver live, tá? Para você poder participar também, ok? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Beijo no coração.